Olá, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe. Salmo 23, no versículo 4, é a meditação desta manhã. Diz assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me tranquilizam. E outra tradução, me consolam. Louvado seja Deus. O salmo abençoado, conhecido de todos. Não há um que não conheça. Vemos este o Senhor é meu pastor em outdoor, em para-choques de caminhão, em tantos lugares, no quadro, na sala, na cozinha. O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Maravilha. Mas será que nós entendemos a visão deste salmo? Será que compreendemos por que Davi escreveu isso? Davi escreve esse salmo a partir da sua própria experiência de pastor. Ele era um excelente pastor. Ele era um bom pastor. E cuidar de ovelhas não é algo fácil. Não entendo muito bem, a não ser alguns livros que me deram alguma direção, ensinaram alguma coisa. Mas sei que ovelha requer um cuidado muito específico. De tempos em tempos elas precisam ser removidas do pasto, quando se torna gasto, pelo constante pisotear, estragado também pelo defecar e coisas parecidas. Constantemente elas têm que ser levadas a águas limpas, pois as águas nas quais elas vão dessedentar ao longo do dia e de um período também se torna imprópria, por tantas coisas que acontecem ali. E há um determinado período que o único lugar que tem um pasto verdejante, saudável para as ovelhas, no alto da montanha, o chamado platôs. E Davi, como bom pastor, sabia mudar as ovelhas de tempos em tempos, de períodos em períodos, para procurar sempre pastos verdejantes. E nesse período, portanto, que o único lugar era o alto da montanha, ou os platôs, ou as mesas, como queiram, era um lugar muito difícil, pois para conduzir as ovelhas teria que passar próximo a precipícios. Mas Davi fazia isso. E ele ia à frente. E as ovelhas o seguiam e não tinham medo, porque elas mantinham os olhos fixos no pastor. E o pastor então transmitia essa confiança para as ovelhas. E elas passavam, olhando para o seu pastor, e finalmente chegavam a essas mesas. Lá se deleitavam com um banquete no alto da montanha. Por isso Davi olha para isso e vê Deus como seu grande pastor. E ele sabe que em cada fase da sua vida, Deus está cuidando dele. Ele sabe que Deus sabe quando ele precisa mudar de ares, mudar de pasto, buscar águas frescas. E ele sabe que às vezes ele precisa levá-lo a lugar até perigoso. Mas ele sabe que assim como ele cuidava e bem das ovelhas, Deus, como seu grande pastor, também cuidava dele. Essa é a visão do Salmo, numa forma resumida, meus irmãos. Deus é o nosso pastor. Ele sabe das nossas necessidades. E às vezes ele precisa nos conduzir por caminhos que aos nossos olhos são caminhos perigosos, precipícios, difíceis. Mas Davi sabia que as ovelhas se sentiam seguras por causa da presença dele. Então ele vai dizer aqui nesse salmo que lemos: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me tranquiliza. Queridos, nem sempre temos que andar, mas se tivermos que enfrentar uma adversidade, se tivermos que enfrentar uma enfermidade, se tivermos que enfrentar perdas, separações, ou outras coisas próprias de um mundo caído, irmãos, não se esqueçam, Deus está com você. Deus está cuidando de você. Ele é o grande pastor das nossas almas. Ele é um bom pastor. Ele sabe muito melhor do que eu e você das nossas necessidades, do que realmente precisamos. O que tranquilizava as ovelhas, repito, era a presença do pastor. Era saber que ele estava ali. O que nos tranquiliza
É saber que Deus está conosco. Não podemos vê-lo, mas podemos confiar na sua palavra, pois Ele é o bom pastor. As situações causam medo, os abismos e tantas coisas mais, mas saber que Deus está conosco faz toda a diferença nos vales. Por isso, o que importa não é o que pessoas prometem, é saber que naquele vale Deus está comigo. E mais ainda, aquele vale, de um jeito ou de outro, vai me levar a um lugar de bênção. Pois no final dele, as ovelhas chegavam aos platôs, a uma fartura, a um alimento fresco, por causa do orvalho, da altura da montanha, a um alimento saudável. Oremos, irmãos, para que esta palavra possa abençoar a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, quantas vezes passamos, Senhor, por precipícios, por lutas, mas assim como Davi, que era um excelente pastor, estava ali presente com as suas ovelhas, muito mais o Senhor, o grande pastor, está conosco. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, manter os olhos fixos em Ti, pois no final chegaremos a pastos verdejantes. Em nome de Jesus. Amém.